Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer para vocês a correção da atividade sobre reações químicas que nós fizemos essa semana, tá certo? Vou abrir aqui a janela, compartilhar com vocês. E aqui. Já está aparecendo, então vamos começar. Então, no primeiro exercício, vocês tinham, né, então a situação falando da acidez estomacal, né? Então, o nosso suco gástrico ele é composto boa parte de ácido clorídrico, que quando em excesso é o que causa a acidez, né, a azia no nosso estômago. Então, como resolver este problema? Tomando antiácidos que são compostos por hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio. Então, essas duas substâncias, eu já cheguei a falar com vocês, acredito que sim, quando a gente digita o enunciado do exercício no Google Forms, eu pelo menos não descobri ainda como fazer o subscrito e o sobrescrito. Então, esse 3 aqui é pequenininho embaixo, né? Então, MgOH2, hidróxido de magnésio, e AlOH3, hidróxido de alumínio. O que o exercício pede, né? Ele fornece já para a gente as equações já balanceadas do ácido clorídrico com essas duas substâncias, tá? E o que pede para vocês, no caso, classificar as reações, essas duas reações. Ele dá, nas alternativas, só uma opção, né, de tipo de reação. Então, conclui-se que as duas reações elas fazem parte do mesmo tipo. Então, ou é de síntese, ou análise, ou dupla troca, deslocamento ou reação de oxirredução. Analisando as alternativas, a gente fica entre as 4 primeiras, né? Se você não tem noção nenhuma do que a gente viu, não estudou, alguma coisa assim, a gente ficaria entre as 4 primeiras, já que essa última nós não vimos ainda, tá? Então, o que é que nós temos? Um ácido mais uma base, formando sal e água. Substância composta com outra substância composta, formando outras duas substâncias compostas. Então, isso para as duas reações, tá? Então, nós temos aqui exemplos de reação de dupla troca, ok? Que é uma reação de neutralização, que eu falei para vocês que era uma dupla troca especial, ok? Então, vamos. Esse daqui a maioria de vocês acertou, acho que não ficou dúvida, né? Então, para a gente identificar, basicamente, identificar um dos 4 e classificar as reações em um dos 4 tipos que nós vimos, é só ver os tipos de reagentes, os tipos de produtos que nós temos. Quantos reagentes eu tenho, quantos os produtos que eu tenho, tá? Acho que essa parte é bem tranquila e acredito que tenha ficado claro para todos vocês. Vamos para o exercício 2, que aqui a gente gerou, né, uma certa confusão. Só voltar aqui no 1, eu escrevi aqui para vocês. Como era só olhar a reação e analisar, eu coloquei aqui que esta questão não precisa estar no rascunho, tá? Então, eu deixo sempre escrito o que tem, o que não tem que estar no seu rascunho, para não dar margem para dúvida, ok? Sendo que também estava escrito lá no enunciado da atividade que quem não entregasse o rascunho, a atividade não teria validade. Então, o que está escrito é para ser feito. É a primeira atividade que a gente está fazendo, né? Vocês, como turmas, a gente junto. Então, eu gosto de deixar explicado. Eu expliquei antes da atividade, eu coloquei lá na atividade no Classroom e coloquei no formulário, tá? Tem os horários, eu sempre sou rigorosa com relação à entrega dentro do prazo que nós combinamos, porque o que é combinado não sai caro, tá? Então, vocês têm lá 50 minutos para fazer a atividade, então verifique se você enviou o seu formulário, clica no botão. Na dúvida, para saber se você enviou ou não, depois que você mandou, entra de novo e clica para ver se você consegue abrir o formulário de novo, porque cada aluno só pode responder uma vez o formulário. Então, se você abrir o formulário de novo e ele deixar você responder, é porque você não enviou, tá? Na hora de mandar o rascunho, a mesma coisa.
Ah, subiu, enviou, sai, depois entra de novo e verifica, tá? A gente trabalha com uma margem de segurança de tempo, né? Então, para quem prestou atenção, eu falei que fecharia meio-dia, mas eu dou uma margem de tempo para mais, porque eu estou enviando, então meio-dia 2, meio-dia 1, então eu não fechei exatamente ao meio-dia, eu deixei uma margem de segurança, porque às vezes o relógio pode estar atrasado, ou o meu adiantado, e daí por conta disso eu tenho uma margem de segurança de horário. Mas assim, questão máxima de 5 a 10 minutos, não mais que isso. Para o envio do formulário, hora que eu abro, eu vou fazer a correção para passar a nota para vocês, é a mesma coisa. Eu vou considerar o envio dentro dessa margem de segurança de horário, tá? Então já teve caso ano passado de aluno que fez atividade de manhã, mandar o rascunho para mim 8 horas da noite. Daí não tem como, entendeu? Então, se eu dou os 15 minutos, vai, envia, depois sai, volta, verifica se está lá. Para quem teve dúvida, mandou mensagem para mim, professora, eu mandei, veja se chegou, confirma, por favor. Então, esse tipo de coisa, eu estou ali na frente do computador, eu respondo, às vezes a quantidade de mensagem é muito grande, então demora uns minutinhos para responder, mas eu estou ali, eu estou respondendo, tá? Então, é sempre bom verificar na hora do que acontecer alguma coisa e acabar perdendo a atividade por erros desse tipo, tá? Então, eu espero que, se teve problemas nessa, nas próximas não teremos mais, porque a gente vai pegando o jeito e para as próximas vocês já vão estar mais craques, tá certo? Se perdeu alguma coisa, não fiz essa atividade, tive um erro, alguma coisa, não enviei o formulário, fico desesperado? Não, a gente vai ter atividade sub lá no final do semestre, então fiquem tranquilos com relação a isso, o importante é vocês terem entendido o conteúdo, tá? Bom, era para eu ter falado isso antes de começar a correção, mas agora vamos lá. Já fizemos a 1, vamos para a 2, né? Então, a gente está falando aqui do ácido sulfúrico, que é um composto bastante importante em nível industrial, porque ele pode reagir com diversas substâncias. Então, aqui nós temos 2 colunas. Na verdade, várias colunas, né? Porque associar. Mas, enfim. Na coluna aqui da esquerda, nós temos 4 substâncias que reagem com o ácido sulfúrico. E na direita, nós vamos ter condições que favorecem essas reações. Então, olha só, após montar as 4 reações que devem estar no seu rascunho, então, isso está colocado aqui. Se você só chutou aqui e não está no seu rascunho, eu descontei ponto, certo? Associa a coluna da direita com a da esquerda. Então, me mandaram mensagem perguntando se essa atividade valia 10 pontos ou 8 pontos, tá? Essa atividade vale 10 pontos. Tanto é que lá na atividade do Classroom está escrito que vale 10. Mas no formulário só aparece 8. Por quê? Quando eu vou jogar os exercícios no formulário, eu não consigo colocar cada item valendo meio. Então, esse daqui meio, esse meio, esse meio e esse meio. Por isso que eu escrevi aqui. Essa questão vale 2 pontos, sendo meio ponto para cada acerto. Eu não consegui colocar essa informação na hora que eu estava montando a prova. Então, cada questão valia 2 pontos, mas essa pontuação de 2 não estava no sistema do formulário. Tá? Por isso que lá para você estava constando o máximo de nota 8. Mas quando eu vou corrigir a atividade, que eu recebo todas as respostas de vocês, aí eu consigo jogar essa pontuação de meio para cada item. Então, por isso que sei lá, teve gente que fez 9,5, então tá lá, 9,5/8. Como que você tirou mais que o valor da prova? É por conta disso, tá? Mas é erro de burocrático, tá certo? Então, aqui o que vocês tinham que fazer? Montar as 4 equações com ácido sulfúrico. H2SO4 mais KNO2. H2SO4 mais Na2CO3. H2SO4 mais... outra coisa que eu tinha que falar desse exercício. NO3, 2. H2SO4 mais MgOH
2. Esses exercícios que eu uso para fazer as atividades são exercícios de vestibular, tá? Logicamente, né, para quem fez a prova fazendo pesquisa na internet, que não é nenhum crime, desde que você entenda o que você está fazendo e não simplesmente copie. Você vai achar esse exercício na internet com a resposta. Mas eu sempre, normalmente eu dou uma modificada no exercício. Então, para quem foi procurar na internet o exercício e simplesmente copiou por copiar, copiou parte do exercício, tá? Esse exercício aqui ele está modificado. Então, fez parte do que tinha que ser feito no rascunho. Ok? Era uma coisa que eu não tinha explicado, portanto, dessa primeira vez, né, como foi apenas um item, então 75% do exercício foi resolvido, como foi só um item, eu considerei como todo. Mas para as próximas atividades, eu vou verificar cada item. Se tiver faltando, eu vou descontar. E daí eu vou descontar, tipo, não fez um dos itens, eu vou descontar um ponto do exercício. Porque é para vocês fazerem, tá certo? Se for para copiar da internet, não teria nem necessidade de fazer o exercício, tá? Então, se atentem, ok, pessoal? Vamos lá, então. Nós temos aqui as 4 equações que eram para ter sido feitas. O que foi o que a gente falou na aula? A primeira coisa, na hora de você fazer, são todas as equações de dupla troca, tá? Identificar as cargas. Então, ácido sulfúrico, o hidrogênio é sempre mais 1. A outra parte vai ser a parte negativa, que vai ser menos 2, porque veio desse 2 aqui que escorregou. Então, todos os ácidos sulfúricos é isso aqui, ó. Mais 1 e menos 2. Mais 1 e menos 2. Aí, quando a gente vai para outra substância, olha só. O metal aqui, o potássio, ele está na família 1A, portanto, ele é mais 1. A outra parte, a parte negativa. Como eu não tenho nada aqui, ó, nenhum índice, então o NO2 é menos 1. De baixo, Na2CO3. Na é o metal, é a parte positiva. Está lá na família 1A, então ele é mais 1. O CO3 é a parte negativa. Quanto negativo? Ó o 2 aqui, ó. Menos 2. Vamos lá. BaNO3, 2. O bário é o metal. Está lá na família 2A. Então, ele é mais 2. O NO3 é a parte negativa. Quanto negativo? Ó, eu tenho o número 1 aqui escondido, então é menos 1. MgOH2. O magnésio está lá na família 2A. Então, ele é mais 2 de carga. O OH, a gente sabe que a parte negativa é que ele é menos 1. Tá certo? Feita essa parte das cargas, o que a gente vai fazer? Vai fazer a dupla troca. Então, o positivo de um vai se unir com o negativo do outro. Então, HNO2. Esse é mais 1, esse é menos 1. Então, não tenho que escorregar nada. Mais KSO4. O K é mais 1, o SO4 é menos 2, então esse 2 escorrega para cá. K2SO4. Não cobrei balanceamento, mas poderia ter feito, né? Então, ficaria 2 aqui por conta do potássio, 2 aqui por conta do hidrogênio, aí 2NO2, 2NO2, beleza, balanceado, tá? Eu vou montar todas as equações aqui e depois a gente vê os itens a serem definidos. Mesma coisa aqui de baixo. Então, positivo de um com o negativo do outro. Eu tenho H+, e CO3, 2 menos. Então, o 2 escorrega, então fica H2CO3 mais Na+, SO4, 2 menos. Então, Na2SO4. Veja bem, H2CO3, ácido instável, se transformará, porque eu não vou ter isso, se transformará em H2O mais CO2, ok? 2 sódios aqui, hidrogênio 2 e 2, SO4, SO4, beleza, tudo balanceado. Terceira, positivo de um com o negativo do outro. Então, H+,
com NO3 menos. Então, HNO3. Mais Ba2 mais SO4 2 menos. Então, BaSO4. E por último, a gente tem aqui positivo de um com negativo do outro. Então, H2O mais Mg, que é mais 2, com SO4, que é menos 2. Então, MgSO4. E que nós temos, então, para cada uma dessas equações. Vamos lá. Aqui, na primeira, sulfato de potássio, sulfatos são solúveis, mas o potássio não é uma exceção. Então, isso daqui é solúvel, aquoso. O que a gente tem aqui? A formação de um ácido. Muito bem, então eu tenho como reagente o ácido sulfúrico e como produto o ácido nitroso. Lembra que eu comentei na aula? Eu peguei uma outra cor, peguei. Olha só. Estou produzindo um outro ácido. Eu tenho que ver a força desses ácidos, se é um mais fraco ou mais forte. 4 menos 2 vai dar 2. Lembra que eu falei? Número de oxigênios menos número de hidrogênios. Se der 2 ou 3 é forte, se der 1 é moderado, se der 0 é fraco. Então, aqui eu tenho 4 menos 2, 2. Então, H2SO4 é um ácido forte. Ácido forte. E aqui, o HNO2, eu tenho 2 menos 1, vai dar 1. Então, o HNO2 é um ácido moderado ou fraco. Aqui eu estou produzindo, então, estou produzindo um produto menos ionizável. Então, aqui eu vou ter um ácido fraco, né? Um ácido mais fraco do que o produto. No próximo, eu vou produzir o sulfato de sódio. Os sulfatos são solúveis, mas o sódio não é uma exceção, então o sulfato de sódio é solúvel, vai estar em meio aquoso. Estou produzindo água e CO2, que é um gás. Então, Na2CO3 forma-se um gás. Olha, pode ser que para você não estaria nessa ordem, tá? Isso aqui, ele ficava alternando a ordem das substâncias. Importante é saber o que cada substância fazia. Próximo. Próximo aqui nós temos ácido sulfúrico formando ácido nítrico. Se a gente for ter o mesmo raciocínio com o primeiro, aqui eu tenho 4 menos 2, 2, ácido forte. 3 menos 1, 2. Então eu tenho ácido forte formando outro ácido forte. Vamos analisar o sal que foi formado. Sulfato de bário. Os sulfatos são solúveis, com exceção. O bário é uma exceção, então isso aqui é sólido. Vai formar um precipitado. Aqui. E por último, nós temos ácido base formando sal e água. É uma reação de neutralização, que a gente já sabe que é uma dupla troca. Dupla troca. Tá certo? Então, para cada acerto que você teve, valia meio ponto nessa questão. Ok? Como eu já expliquei no começo. E todas essas equações, que no final eu nem balancei as outras, todas essas equações deveriam estar no seu rascunho, no seu caderno. Ok? Vamos para a terceira. Então, aqui foi dado duas equações químicas não balanceadas. E daí o que ele pedia? A soma dos coeficientes menores e inteiros. Então, vamos lá. Peraí. Vou pegar o azul aqui. Então, AlOH3 mais H2SO4 formou Al2SO4 3 mais água, reação de dupla troca, tá? E o que eu falei para vocês aqui? O balanceamento deve constar no seu rascunho. Muito bem. Ácido base formando sal e água. O que eu falei para vocês? Segue lá, metal é metal, hidrogênio e oxigênio. O metal aqui é o alumínio. Então, eu tenho 2 aqui nos produtos, tenho que ter 2 nos reagentes. O ametal vai ser o enxofre.
1 nos reagentes e 3 nos produtos. Se saiu 3, tem que ter entrado 3. Então, vem o 3 para cá. 3 enxofres. Agora, a gente vê hidrogênio. Aqui eu tenho 3 vezes 1, 3. 3. 3 vezes 2, 6 hidrogênios aqui. Aqui 3 vezes 2, 6. 6 com 6, 12. Então, entraram 12 hidrogênios, tem que sair 12. Número vezes 2, que vai dar 12, 6. Agora, eu só vou conferir o oxigênio, ver se está tudo certo. Vamos lá. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6 aqui. 3 vezes 4, 12, que dá um total de 18. 3 vezes 4, 12, mais 6 vezes 1, 6, 18, ok, fechado, balanceado. Aí vem a questão da somatória. Não errem. 2 mais 3 mais 1 mais 6. Não esqueça desse 1 que está aqui escondido. Exercícios desse tipo pegam a gente principalmente por conta disso. 6 mais 1, 7, mais 3, 10, com 2, 12. Olha só, eu já vou eliminar essa e essa, tá? Vamos para a próxima. C3H8 mais O2 formou CO2 e água. Reação de combustão. Muito bem. Então, carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Lembra lá do MaCHO, macho. Metal e a metal eu não vou ter, então carbono, hidrogênio e oxigênio. 3 carbonos aqui. 3 carbonos aqui. Aqui eu tenho 8 hidrogênios, então, número que vezes 2 vai dar 8, 4. Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6, 4 vezes 1, 4, 6 mais 4, 10. Que número vezes 2 que vai dar 10? 5. Balanceamento feito. Agora a gente soma, tá? Ah, professora, e se eu tivesse chegado em algum valor com uma fração? Aí era só você dobrar todos os coeficientes que você ia ter, os coeficientes menores inteiros, tá? Só tem que tomar cuidado quando a gente tem o número 1 aqui escondido. Na hora de dobrar, isso também vai ser importante, tá? Se você esquecer, você pode errar. Então, 1 mais 5 mais 3 mais 4. 4 com 3, 7. Com mais 5, 8, 9, 10, 11, 12. Com mais 1, 13. Então, o primeiro, ó, respectivamente, 12 e 13, alternativa B aqui. B de beleza, espero que tenha sido tranquilo esse exercício. Vamos para a questão 4. A questão 4 falava da reação do sódio, na verdade que metais alcalinos, família 1A, reagem violentamente com a água. A gente falou isso em uma das nossas aulas do nosso Meet. Por reação de deslocamento, produzindo um composto iônico e um gás combustível. A reatividade desses metais varia de acordo com o número de camadas eletrônicas. Escreva a equação balanceada que representa a reação entre o metal alcalino localizada no terceiro período. Então, no terceiro período, você vai contar as linhas da tabela. O primeiro período é onde está o hidrogênio, segundo período é onde está o lítio, terceiro período é onde está o sódio, tá? Então, você tinha que fazer a reação do sódio com a água, uma reação de deslocamento, tá? O que eu falei para vocês? Na reação de deslocamento de um metal com a água, a gente vai enxergar a água desse jeito, tá? HOH. E o metal, ele vai deslocar o hidrogênio e vai se juntar com a outra parte, que é o OH. Tá certo? Nesse formato sempre que acontece. Como é que vocês tinham que colocar aqui na resposta curta de vocês? Tinham que colocar a equação balanceada. E mais a resposta, né? Que eu perguntei qual a função química do composto iônico. Como que isso aparece para mim? As respostas, vamos supor, tá? Vamos fazer aqui a reação. Então, o sódio desloca o hidrogênio, então forma NaOH.
Mas o hidrogênio, ele nunca vai estar sozinho. Vai formar H2. Na hora de balancear, então, eu tenho 2 mais 1, 3 hidrogênios. Deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho 3 hidrogênios nos produtos, mas nos reagentes eu tenho só 2. O que eu posso pensar? Se eu colocar um meio aqui no H2, meio vezes 2 dá 1, 1 mais 1, 2. 2 aqui nos produtos, 2 nos reagentes, beleza. Ok, posso ter balanceado assim ou dobrando todos os coeficientes para tirar a fração. Aqui era indiferente, tá? As duas respostas estariam corretas. Então, como é que ficaria? Quando eu falo em dobrar, aqui é 1 vezes 2, 2. Aqui também. Aqui era meio, fica 1. Então, ou essa equação balanceada. Uma das duas, tá? Eu tive a resposta das duas. E daí, na frente, você tinha que responder, né? Qual função pertence o composto iônico. O composto iônico é o hidróxido de sódio. Então, vamos lá. Se você fez isso aqui, ó, base. Se você fez isso aqui, ó, tracinho, base. Ou se você escreveu, o composto iônico é o hidróxido de sódio, que é uma base, o Google Forms me dá todas essas respostas como se fossem diferentes, tá? Então, eu vou analisando uma por uma e vou falando se você acertou 100%, então valendo os 2 pontos. Se você só fez a reação balanceada e esqueceu disso aqui, eu descontei meio ponto. Se você fez tudo certo, mas esqueceu um coeficiente no balanceamento, eu descontei meio ponto. Errou todo o balanceamento, eu descontei 1 ponto. Então, de acordo com a sua resposta, eu considerei alguma coisa, tá? Eu escrevi a equação errada, né? Eu pus outro produto, então daí é 100% errado, não tem como, tá? Mas se você esqueceu algum coeficiente do balanceamento ou esqueceu de colocar aqui base, eu fui descontando meio ponto por cada, tá? Então, eu vou olhando um por um para saber qual é a resposta que vocês foram dadas. Quando tem resposta por escrito, é assim que funciona, tá? Nas próximas atividades, quando aparecer, para não ninguém ter dúvida. Todas as respostas aparecem para mim e eu vou olhando uma por... Lógico, se teve 2 alunos que fizeram exatamente a mesma coisa, a questão, tracinho, escreveu base, ele junta tudo que é igual, né? Óbvio. Mas eu vou analisar um por um para saber o que é que vocês me responderam e eu vou ticando manualmente a pontuação de vocês para a resposta que vocês deram. Ok? Então, vamos lá, questão 5 e última. Então, o ácido clorídrico reage com alguns metais. Então, vamos lá. Ácido clorídrico com alguns metais. Ao reagir com o magnésio, forma como produtos um gás inflamável ou explosivo e um sal. Essa daqui é bem parecida com a questão 4, tá? Só que ao invés de eu estar trabalhando com o sódio, eu estou trabalhando com o magnésio. Ao invés de estar trabalhando com a água, eu estou trabalhando com o ácido clorídrico. Mas ambas as reações formam um gás inflamável, formaram um sal e são reações de deslocamento, tá? O que eu quero aqui nessa questão? O nome dos produtos, respectivamente, ou seja, eu quero saber o nome do gás e o nome do sal. Então, vamos lá. O magnésio é um metal, portanto, forma um cátion. No HCl, quem é o cátion? É o hidrogênio, que forma sempre íon mais um. O magnésio desloca o hidrogênio? Sim, desloca. Então, vai formar MgCl. O magnésio é mais 2, o Cl é menos 1. Esse 2 escorrega para cá. Então, MgCl2. E o gás que se forma? O gás explosivo. Quem é que será deslocado? O hidrogênio, mas o hidrogênio não vai estar assim, tá? Ele não vai estar sozinho. Ele vai formar, então, gás hidrogênio, que o enunciado já fala. Então, a gente forma aqui gás hidrogênio
gás hidrogênio. E aqui, ó, ácido clorídrico vira cloreto. Cloreto de magnésio. Então, a gente tem gás hidrogênio e cloreto de magnésio, alternativa D de dado. Ok? Terminou isso daqui, era só clicar em enviar e mandar as respostas, tá? Quem se perdeu e não clicou no enviar, por favor, da próxima vez preste mais atenção. Como que funcionou, então? Eu coletei todas as respostas de vocês, fiz análise das respostas lá de análise individual. Para mim, lá o Classroom aparece desse jeito, e eu tenho uma abinha de notas. Então, eu clico aqui em notas e vai aparecer isso aqui para mim, ó. No caso, a atividade que nós fizemos é essa aqui, 12 de abril. Então, a nota que você tirou no formulário, vamos supor que você tirou 6 de 10. Então, eu venho aqui, eu vou jogar 6 e vai aparecer para você, 6 de 10. Ah, o outro tirou, sei lá, 8,5 de 10. Então, vai estar aqui no formulário. Aí eu vou olhar o que mais? Porque isso aqui é uma coisa. A notas, alguns de vocês dá diferente, outros não, mas é por conta devido à conta que eu faço. Lembra que eu falei que isso daqui vale 80% da nota, e isso daqui, ó, vale os 20% da nota, os exercícios semanais, tá? Então, lá no sistema do colégio, quando você entra lá no colégio, no portal, e você vai ver as suas notas, você não vai ver esses 6 que está aqui, que você tirou no formulário. Lá no sistema do colégio vai estar 6, né? Eu digitei aqui, 6 vezes 0,8 mais o que você entregou de exercícios. Vamos supor que de 6 exercícios, você fez metade. Então, vai fazer 6 vezes 0,8 mais 1 ponto, né? Porque os 6 valem até 2. Você fez metade, vai ser 1, tá? Então, a entrega dos exercícios vai contar nesse momento. E essa nota que está aqui no Classroom é diferente da nota que está lá no sistema Sofia. No sistema, no portal do colégio, aqui o sistema chama Sofia, no portal do colégio, tá? Porque aqui no Classroom eu tenho as notas separadas, tá? Então, só da atividade e só os exercícios, que eu não dou nota, mas eu vejo quem fez e quem não fez. E lá no portal do colégio, eu lanço já com essas proporções. Tá? Inclusive, quem não fez o formulário por algum motivo, porque esqueceu, porque perdeu, porque não entregou, alguma coisa, aqui você ficou com 0. Mas se você entregou todos os exercícios, você tem a pontuação dos exercícios, tá? Então, eu espero que tenha tirado dúvidas de vocês com relação a isso. Na segunda-feira, amanhã eu já coloco as atividades, o próximo assunto, que agora a gente vai mudar de assunto. E na segunda-feira, na nossa aula ao vivo, na nossa live, a gente já tira as dúvidas que forem surgindo com relação a isso também, se caso tenha. Tá certo, pessoal? Agradeço muito a atenção de vocês. E qualquer dúvida me escrevam ou na próxima aula a gente se fala, tá bom? Até mais. Tchau!